Olá! Você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. Cresce o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil e a Fiocruz vai começar a produzir e distribuir kits de diagnóstico da doença para todo o país. E a dengue, que anda esquecida, já registra um aumento de mais de 70% dos casos em relação ao ano passado. E você vai ver ainda um estudo que está mapeando o padrão alimentar dos brasileiros. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A gente abre o programa de hoje com a nossa atualização semanal sobre o coronavírus. A repórter Bárbara Pereira traz as últimas informações sobre a doença no Brasil e no mundo. Olá, Ellen. Olá a todos que nos acompanham. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de casos da doença já passa de 90 mil no mundo e o de mortes já supera os 3 mil. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu incluir os Estados Unidos na lista de países em alerta para a chegada de novos casos de coronavírus. Agora são quase 30 que fazem parte deste grupo. Quem chegar de algum desses países e apresentar qualquer sintoma respiratório deverá ser notificado como caso suspeito. O Brasil tem hoje mais de 500 pessoas em observação, espalhadas por vários estados, sendo que São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro apresentam maiores índices de notificações. Na Europa, o Covid-19 já altera a rotina das cidades. Em Paris, a tradicional Feira do Livro foi cancelada para evitar transmissão em aglomerações. Enquanto isso, a Itália adiou o início das aulas em escolas e universidades. No continente asiático, o Japão já cogita transferir a data dos Jogos Olímpicos. No Brasil, por causa do baixo número de casos registrados até agora, os especialistas sugerem que a população não entre em pânico e siga fazendo as precauções, como lavar as mãos frequentemente. O Ministério da Saúde também já disponibilizou um aplicativo com todas as informações sobre prevenção e tratamento da doença. É o Coronavírus SUS. É só baixar e acompanhar. Agora você confere uma reportagem sobre a produção dos kits de identificação do coronavírus feitos pela Fiocruz. A Fiocruz deu início à produção dos 30 mil kits que vão permitir a padronização do diagnóstico do coronavírus no Brasil. Segundo Antônio Ferreira, gerente responsável pelo laboratório que produz os kits, o trabalho de elaboração dos componentes do teste durou cerca de 40 dias. A expectativa é que em menos de um mês, 14 laboratórios espalhados pelo Brasil recebam os kits que estão sendo produzidos aqui na Fiocruz. Nós já temos uma rede hierarquizada e funcionando de forma muito eficiente no Brasil e que funciona para fazer o diagnóstico dos vírus respiratórios, como por exemplo o da influenza, da gripe que a gente tem aqui no Brasil há muitos anos. E aí eles agora vão receber uma orientação complementar somente para que possam executar e utilizar esse novo kit, esse kit para o diagnóstico do coronavírus. A adoção dos kits vai acelerar a identificação dos casos e, consequentemente, o mapeamento da doença no país. Hoje, apenas Rio, São Paulo, Pará e Goiás contam com laboratórios que realizam o teste para coronavírus. À medida que eu tenho a disponibilidade desta amostra no laboratório e os insumos e os equipamentos para realizar a técnica em si no laboratório demora de 4 a 6 horas para que eu tenha o resultado. O exame para identificar o coronavírus é rápido e será feito a partir de amostras de fluidos nasais dos pacientes. É uma espécie de cotonete grande em que faz-se essa coleta e esse swab é colocado num pequeno tubo de ensaio com um líquido conservante e essa amostra então é que é direcionada para os laboratórios. Agora vamos ver o que anda acontecendo na saúde pelo mundo. O coronavírus continua sendo o assunto do momento. O chefe humanitário da ONU, Mark Lowcock, liberou 15 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta de Emergência para ajudar a financiar os esforços globais para conter o Covid-19 e enfrentar o aumento de casos de coronavírus.
O anúncio foi feito quando a Organização Mundial da Saúde passou a classificar o risco global da doença como muito alto. As entidades mostram preocupação com o aumento repentino de casos pelo mundo, mas ainda acreditam que há uma chance de quebrar a cadeia de transmissão. E o Unicef está liderando as ações preventivas nas comunidades dos países afetados pelo coronavírus. A estratégia é fornecer kits médicos e de higiene para escolas e clínicas de saúde e monitorar o impacto do surto para apoiar a continuidade dos cuidados, da educação e dos serviços sociais. E enquanto todo mundo se preocupa com o coronavírus, outra velha conhecida nossa vem se fortalecendo, a dengue. O número de casos tem aumentado significativamente em relação ao ano passado. E os especialistas avisam que é preciso redobrar a vigilância para combater a proliferação dos mosquitos. É no verão que os mosquitos costumam se proliferar em qualquer espaço onde exista água limpa e parada. Só no primeiro mês de 2020, o Brasil já registrou 14 mortes e um aumento de 71% de casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Ministério da Saúde. A preocupação dos pesquisadores agora é com a volta do subtipo 2 da doença. Uma das características da dengue, segundo os especialistas, é a alternância de subtipos. Dos 4 subtipos existentes no Brasil, o 2 já esteve presente em algumas regiões e voltou novamente a circular. Agora, o alerta maior é para os estados em que não houve incidência desse subtipo e, claro, para quem não foi imunizado em relação à dengue tipo 2. A gente sabe que tem uma parcela importante da população que não está imunizada contra o vírus da dengue que está circulando. Então, essa possibilidade existe e isso vai depender muito também da nossa capacidade de implantar as ações de controle do vetor, do mosquito. Quanto mais a gente agir, menor a população de mosquito e, consequentemente, menor o risco de epidemia. Ainda de acordo com dados do Ministério da Saúde, os estados com maior incidência de casos foram Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná. Mas o Brasil inteiro deve implementar ações de prevenção desde já. O médico da Secretaria de Saúde do Estado do Rio alerta para o fato de que o maior pico de casos de doenças, como a dengue, acontece nos meses de março, abril e maio. Estamos agora num período em que, juntando chuvas e juntando aumento de temperatura, forma-se o cenário ideal para a proliferação do mosquito transmissor dessas doenças. Por isso, nunca é demais lembrar que lixo acumulado, vasos de plantas e outros recipientes que acumulem água parada são os locais preferidos do Aedes aegypti. Na medida em que a gente evita locais com água parada, faz o nosso dever de casa, cuidando da nossa casa, considerando que mais de 90% dos focos de mosquitos estão nas nossas residências, a gente efetivamente consegue impactar nessa quantidade de mosquito, nessa população de mosquito, que é um dos fatores relacionados ao risco de epidemia. Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que o Brasil registrou 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018. É o maior número desde 2011, quando os agentes de saúde passaram a computar os atendimentos. De 2011 para cá, o número já chega a quase 178 mil notificações, o que corresponde a 3 casos de abuso por hora. Do total registrado em 2018, 2/3 ocorreram dentro de casa. A cada 4 casos, em um deles, os abusadores faziam parte do círculo de amigos e conhecidos da família e em 23% dos casos, o abusador era o pai ou o padrasto. E a campanha de vacinação contra o sarampo está chegando ao fim e ainda é importante buscar prevenção. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai até o próximo dia 13 de março e ainda dá tempo de correr até as unidades de saúde para se imunizar. A meta da campanha é vacinar cerca de 3 milhões de pessoas, mas até o momento os postos de saúde apresentam baixa procura. Em 2019, o Brasil registrou 18.203 casos de sarampo. E este ano, São Paulo e Rio de Janeiro confirmaram as primeiras mortes pela doença. O foco da campanha são jovens e crianças de 5 a 19 anos que ainda não receberam as doses da vacina tríplice viral.
A campanha serve para mobilizar os cidadãos sobre a importância da vacinação, mas após o fim do prazo, as vacinas continuam disponíveis à população. E fique atento agora à agenda da saúde. A Biblioteca de Manguinhos da Fiocruz acaba de lançar a exposição Marmo, o Ofá cuja voz ecoa. A mostra conta com 400 peças doadas da coleção de José Marmo da Silva, figura-chave nas lutas pela saúde da população negra. A exposição tem entrada franca e fica disponível até o dia 31 de março. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro promove nos dias 24 e 25 de março a primeira jornada de Psicologia e Relações Raciais. O objetivo é refletir sobre a formação em psicologia pela perspectiva racial. O evento é aberto ao público. Um estudo vai mapear a forma dos brasileiros se alimentarem. A pesquisa é uma parceria da Faculdade de Saúde Pública da USP com o Ministério da Saúde, a Fiocruz e outras instituições. A novidade é que os voluntários participam pela internet. É o Nutrinet Brasil. 200.000 pessoas é o quantitativo que o estudo deseja atingir de voluntários. A pesquisa sobre os hábitos alimentares dos brasileiros tem metodologia inovadora, é toda online e com a característica de detalhar a relação da alimentação saudável com a incidência de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, ao longo de 10 anos. A ideia do Nutrinet Brasil é fazer um estudo detalhado, um estudo amplo, né, que a gente possa acompanhar a diversidade da população brasileira, homens, mulheres, todas as faixas etárias, todos os níveis socioeconômicos, e dessa forma a gente vai avaliar a alimentação das pessoas, levar em consideração as suas características, o seu acesso, né, à alimentação e à saúde, e de que maneira tudo isso impacta na saúde do indivíduo. Para participar, basta acessar o nitrinetbrasil.fsp.usp.br. No site você cadastra o e-mail, valida o link e pronto, já faz parte da pesquisa. E passará a responder formulários que levam em média 5 minutos. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos, residir no Brasil e ter acesso à internet. Com pouco mais de um mês do início da pesquisa, já são cerca de 60.000 participantes. O questionário, então, foi simplificado para poder caber nesses 5 minutos e nesse questionário, vamos dizer assim, mais enxuto, em que a gente consegue detectar os alimentos saudáveis, como também a substituição de alimentos por ultraprocessados. Enfim, a gente consegue ter uma visão rápida do que a população está se alimentando em diversos lugares do país. Estados Unidos e Reino Unido são conhecidos pelo alto consumo de produtos industrializados. De acordo com estudos, o perfil alimentício é o fator de risco que mais contribui para a mortalidade. Às vezes é mais rápido comer aquela comidinha instantânea, mas bom mesmo é isso aqui, ó. Investir em frutas, legumes, verduras, em produtos ricos em nutrientes para a promoção da saúde. A pesquisadora da USP também destaca que comer em boa companhia também faz bem para a saúde. Faz muito bem para a saúde e essa é uma das grandes recomendações do Guia Alimentar, né? A importância da comensalidade, do comer com atenção, do comer em companhia, do prazer da alimentação, de dividir tarefas, né, para a alimentação chegar até a mesa e também, né, fazer da alimentação esse momento positivo de trocas em vários sentidos. Tudo isso promove saúde. Já a pesquisadora da Fiocruz reforça os hábitos simples de uma boa alimentação e que não pode faltar na mesa do brasileiro. Saladas e verduras cozidas, legumes, frutas, né? E também o arroz com feijão é uma boa alimentação, né? O Ministério da Saúde lançou um alerta para a necessidade da adoção de hábitos saudáveis para evitar o excesso de peso e as doenças correlacionadas. O alerta foi divulgado no dia 4 de março, Dia Mundial da Obesidade.
Atualmente, aproximadamente 60% da população adulta do país está com excesso de peso e quase 20% está obesa. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá!